Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham de suas casas. Vamos dar início aqui então à nossa palestra da noite, dia de quarta-feira. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos conduza, nos ilumine e nos proteja. Sejam todos bem-vindos nessa noite e vamos dar início então, quem souber nos acompanhe com o nosso hino da casa. Vamos lá. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar. A nossa alegria maior é a dor do irmão minorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus. Inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. Inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. Esperança, fé, caridade, indulgência, perdão e amor. São esses os sentimentos que buscamos com muito amor. Venha conosco somar nessa caravana de luz. A falange de São Francisco que nos protege e conduz. A falange de São Francisco que nos protege e conduz. Agradecemos a Deus a graça concedida de podermos servir nesta seara bendita. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus. Inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. Inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. Então vamos dar início ao nosso Fonte Viva, com a nossa irmã Ana Paula. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. A lição do Fonte Viva de hoje é a lição de número 7, pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral.
Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Essa lição pelos frutos, ela nada mais é para nos dizer que a gente conhece alguém pelos seus atos. A gente escuta muitas pessoas falam que fazem grandiosidades ou falam muito bonito, mas se quisermos realmente conhecer alguém, precisamos analisar os seus atos. Por isso é feito essa passagem, é falada essa passagem na Bíblia sobre a questão do fruto, onde Jesus ensina que uma árvore má não pode gerar bons frutos, e uma árvore boa não pode gerar maus frutos. Ao ler essa lição, a gente lembra também que quando a gente vai lembrar de alguém que já desencarnou ou queremos reviver alguma memória, a gente nunca vai lembrar a marca da roupa que a pessoa usou, a gente nunca vai lembrar o perfume, o carro que ela andou, a casa que ela morou. A gente não lembra nada disso. A gente lembra a presença da pessoa, a gente lembra a disponibilidade, o auxílio, a força, a garra, a alegria contagiante, aquela pessoa que por onde passa, ela marca a sua presença. Então é isso que a gente lembra. A doação que ela fez do tempo dela, da vida dela, do que ela pôde fazer em prol de ajudar aqueles menos favorecidos, aqueles necessitados. E quando eu digo necessitados, que a gente tem a ideia de falar só dos que passam fome, sede ou frio, mas muitas vezes temos necessitados dentro da nossa casa, dentro do nosso círculo social, independente de classe social, que estão ali com o coração de alguma forma carente de aconchego, carente de entendimento, carente de compreensão, e precisamos nos doar, precisamos reconhecer. Então, esse pelos frutos é analisar os atos. Por isso que nós aprendemos também, nós precisamos, além de nos amar, nós precisamos nos instruir. Porque a gente precisa saber analisar cada situação. A gente precisa saber entender, praticar o bem. A gente não pode simplesmente chegar e fazer o bem de qualquer jeito. A gente precisa entender a forma que a gente precisa praticar aquele bem. E dessa forma que a gente lembra das pessoas, o nosso espírito também será lembrado ao nosso desencarne. Então, o que vai ser visto lá é tudo aquilo que a gente fez. E quando eu digo o que a gente fez, também entra aqui o que a gente deixou de fazer. Porque se porventura algum ato nosso, alguma omissão nossa, que gerou algum mal a alguém, nós também somos responsáveis, né? Se deixamos de fazer por algum tipo de conveniência ou qualquer outro motivo que seja, mas sabíamos daquela importância daquele ato e deixamos de fazer, também respondemos por ele. Assim, o nosso espírito será lembrado por todos os atos que cometemos. É dessa forma que se analisa alguém, é dessa forma que se compreende. A gente precisa entender, como a lição nos diz, que nós temos uma centelha divina. Todos nós somos co-criadores. Nós somos deuses também, como nos foi dito. Temos as mesmas condições. Precisamos evoluir em sentimento para que possamos praticar, digamos assim, esse poder ou esse dom de co-criação. Só que para isso a gente precisa adubar. A gente precisa preparar a terra. Então, quando a gente vai começar um plantio, a gente precisa fazer o quê? Limpar aquela terra para que ela possa receber aquela semente e nós possamos tratá-la. Então, nós precisamos limpar os nossos corações de todos aqueles sentimentos de mágoa, de qualquer ofensa, de rancor, ou de qualquer tipo de melindre, aquilo que nos machuca ainda, para que nós, uma vez a terra limpa, a gente possa plantar. Aliás, nós já estamos com a semente possa germinar, possa crescer dentro de nós, que é essa centelha do nosso Pai, esse poder divino que está em nós. Hoje a gente vê tanto nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, pessoas com falas
tão bonitas, com tantos seguidores, e às vezes a gente acaba até invejando essas pessoas, queríamos viver a vida dessas pessoas, ou ficamos chateados e acabamos até deixando de viver as nossas próprias vidas. Acabamos deixando de ser os protagonistas das nossas vidas. E quando a gente para analisar, nós já tivemos alguns exemplos, nem tudo aquilo que se vê é aquilo que realmente está ali naquela aparência. Por isso é falado na passagem, não é a beleza, não é nada disso que importa, é o que realmente é o que realmente acontece, é o que realmente a pessoa faz sem ostentação, faz sem divulgação. Ao fazer um bem, será se é benéfico tirar a foto e expor? Para que eu estou expondo aquela foto de doação, de qualquer coisa que seja? Para, de alguma forma, me vangloriar? Ou é para, de alguma forma, convidar para que mais pessoas façam aquele ato? Então, essa autoanálise, ela precisa ser feita para que a gente possa ter a convicção de que ao chegar na verdadeira vida, que é a vida espiritual, porque não seremos julgados por ninguém, é a nossa consciência. E a nossa consciência, ela nos grita nesta vida aqui agora, enquanto encarnados. Nós sabemos, nós ouvimos, nós tentamos de alguma forma aliená-la, nós tentamos de alguma forma deixar que ela fique ali adormecida e colocar desculpas para que ela não tenha poder sobre nós, né? Então a gente fica nessa disputa. Então a gente precisa entender que a gente precisa gerar bons frutos. Nós somos as árvores do Cristo Jesus. Nós estamos com tudo em nós. Não precisa nada grandioso. Seja uma doação de tempo para uma oração, seja uma doação o ouvido para ouvir o nosso colega de trabalho, o nosso irmão, o nosso vizinho que está com uma dificuldade. A gente não precisa dar uma solução, a gente não precisa responder, mas ouvir, uma audição atenta, um abraço fraterno, um olhar carinhoso, sem julgamento, sem condenação. Então, todas essas coisas, esses pequenos gestos feitos com muito carinho, com muito cuidado, são bons frutos que vamos começar a gerar. E a gente, quando faz isso, é tão gratificante que a gente começa a se sentir bem cada vez mais. E a gente vai melhorando. Se nós ainda não estamos gerando bons frutos, há tempo ainda de começar. A gente pode sim sempre fazer um novo final. A gente pode sempre mudar a nossa história. Todo dia é uma oportunidade. A próxima hora é uma oportunidade. O próximo minuto é uma grande chance que temos. Dessa forma, a gente fica aqui com esse pensamento para que nós tenhamos esse ensinamento que é tão simples quando a gente para analisar pelos frutos. Nada mais é do que pelas obras, pelo que a gente faz. E quando eu digo fazer, eu não quero dizer só a questão da execução do ato, mas eu digo também do pensar, do sentir. Quem já está na doutrina espírita, quem sabe um pouquinho do básico da doutrina espírita, sabe que o pensamento, ele cria, né? Então, no mundo espiritual, você pensa, você já cria. No mundo material, existe o poder da criação também. Há ainda um delay nessa situação, mas nós acabamos nos rodeando. Então, quando a gente pensa algo ruim, a gente não está mandando para aquela pessoa, a gente está se entrelaçando naquela energia. Então, tudo isso é uma prática, é gerar um fruto. Cabe a nós gerar um fruto bom ou ruim, entendendo que nenhum bom produtor fica com algo inútil. Ninguém guarda algo inútil em sua casa. Então, se não serve, se não me gera renda, se não me gera produto, para quê? Então, a gente precisa entender que não pode mais enterrar talento, que não pode mais guardar talento, que precisamos plantar, precisamos executar e precisamos ver a qualidade. Um bom
o jardineiro, ele tem que ir de tempos em tempos para tirar aquilo que está machucando a plantinha, que está danificando a plantinha, tem que regar, tem que aguar. Como que a gente faz isso? Com muita oração, com muito carinho, com muita dedicação para aqueles que necessitam. Então, o momento de oração tem tanto poder. Tem um livro que fala sobre energia, que diz que um pensamento, uma pessoa orando com bons sentimentos, ela é capaz de neutralizar 1 milhão de pensamentos ruins ao redor dela. Então, sejamos todos as árvores frutíferas que Deus espera que nós sejamos. Sejamos todos co-jardineiros dos nossos colegas. Vamos também ajudar o nosso próximo a cuidar e a zelar da árvore de cada um. Que sejamos todos uma grande humanidade, uma grande família, para podermos colaborar com o progresso comum da humanidade, que é o que Cristo espera de nós. Que nós possamos crescer, evoluir e frutificar cada vez frutos de mais qualidade. Então, nesse momento, com essa mensagem e esse convite, eu peço a todos que, nesse momento, possam pensar em Jesus Cristo, pensar em muita luz sobre as suas casas, sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre aqueles que, porventura, estejam nesse momento considerados como nossos inimigos, colocarmos eles envoltos de muita luz e pedir ao nosso Mestre Jesus que continue a nos abençoar, agradecer pela vida, pela oportunidade, por esse plantio que Ele nos dá todo dia, por regar o nosso coração, a nossa alma e o nosso corpo com sua luz, com sua misericórdia divina. Jesus, nós te agradecemos por todos os dias e por todas as oportunidades, que nós tenhamos a capacidade, o discernimento de te sentir, de te entender e de executar aquilo que tu esperas de nós. Muito obrigada, que o Senhor nos abençoe, nos acompanhe, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. E nesse momento, com muita gratidão, chamo aqui o nosso querido Sérgio Leite, que está como meu pai nessa encarnação, para que possa falar umas palavras sobre o Evangelho de hoje. Boa noite, que a paz do Cristo esteja conosco. Gostei dessa, está como meu pai, tá certo. Tá certo. Bem, antes da gente começar a leitura da nossa mensagem da noite, eu queria convidar aquelas pessoas que queiram, colocar um copo com água aí durante a leitura do Evangelho, e que a gente sabe que quando nós vamos falar sobre a fé, e quem tem fé transporta montanhas, e essa água pode ser usada depois da prece, tomada devagar, vai fazer muito bem a todos. Então a mensagem da noite do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 19, é o item 12, a fé divina e a fé humana. Nos diz aqui o Evangelho que a fé é um sentimento inato. O homem de sua destinação, no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou, por esses mesmos milagres, o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênios, o homem inteligente,
que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve avançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existem mais tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso foi essa mensagem trazida por um espírito protetor em Paris, em 1863. Então ele fala que a fé é inerente ao ser humano, a fé humana, é necessário desenvolver em nós a fé divina. O Evangelho nos traz dois exemplos muito interessantes. Um da fé humana, ele cita o caso de Tomé, que era um dos apóstolos de Cristo, que para acreditar que o Cristo tinha de fato se comunicado com os apóstolos, ele teve que ver para crer. Isso é a fé humana. A fé divina, primeiro você crê, depois você vê. Um exemplo da fé divina foi aquela mulher que sofria há 12 anos de uma doença hemorrágica e tinha gastado dinheiro em todos os médicos e nada resolvia. Mas ela tinha fé que tocando nas vestes de Jesus ela ficaria curada. E a fé dela era tão grande que ela, com toda a dificuldade, naquela época a mulher era difícil participar de uma reunião onde tivesse só homens. E ela conseguiu entrar naquele cortejo enorme seguindo Jesus e tocar nas vestes de Jesus. E Jesus então parou e falou: quem me tocou, E os apóstolos: mas Senhor, tem tanta gente aqui. E ela diz: não, Senhor, foi eu que toquei. E ele disse: a tua fé te curou. Isso é fé divina. Você não precisa ver para crer, você crê para depois ver, Infelizmente a nossa fé é mais humana do que divina, Nós temos que ver para crer. Isso acontece muito. Como a Ana Paula falou há pouco aqui, pelos frutos, Então, se você não tiver fé, você não muda as coisas. Então, como diz, a árvore boa dá fruto bom. E para ser árvore boa, nós temos que ter fé. Acreditar que a gente pode fazer muita coisa. Não só Jesus curou muita gente, e quando curava ele dizia o quê? Foi eu que te curei? Não. A tua fé te curou. Ou seja, nós temos potencial dentro de nós mesmos que podemos curar nossas mazelas, nossas dores, as nossas enfermidades. O problema é que a gente não acredita. A gente tem um hábito de transferir para o outro: fulano, fala com fulano para rezar para mim, que ele tem muita fé, Mas é ele que tem fé, mas você pode ter a sua fé também. Desenvolver essa fé, que esse fruto, que essa árvore frondosa que somos nós, tenhamos, frutos saudáveis, que possamos transformar a nossa vida e de outras pessoas que necessitam tanto ou até mais do que nós. Tem muitas pessoas que pela oração, pelo simples olhar, curam outra pessoa, porque ela tem fé. Ela sabe que pode fazer. Se nós uníssemos nossos pensamentos, nossa força, a gente faria muita coisa. Mudaria esse mundo. Então, um filósofo que disse que se nós usássemos a 100ª parte do que a gente fala sobre o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, nós mudaríamos o mundo. Não haveria maldade no mundo. Mas a gente fala muito, mas faz muito pouco. Ao contrário do Cristo, que falava pouco e fazia muito, E nos diz o Evangelho que a distância de colocar o conhecimento em prática é de 45 centímetros. É do cérebro ao coração. O conhecimento está no cérebro. Mas o coração representa o sentimento, O dia que nós colocarmos o conhecimento em função do sentimento, aí a gente vai fazer muita coisa. Então é necessário separarmos, a fé humana e a fé divina. E todos nós temos. A gente acredita no outro. Você pega uma criança, coloca no muro e fala: pula. Ele pula, porque sabe que você vai segurar. Quando é criança. Mas quando ele é adulto, ele não pula, Porque ele tem dúvida. Não, eu vou pular, ele pode sair da frente, Assim aconteceu com Tomé. Jesus esteve aqui, Tomé: eu não acredito, só se eu botar o dedo na ferida dele.
Então, essa é a nossa fé humana. Ela ainda é muito pobre, né? A gente precisa transformar essa fé humana. É claro, nós temos potenciais, nós temos a capacidade de perceber as coisas. A gente tem certeza que a gente pode mudar muita coisa pelo nosso conhecimento. Mas a fé divina, ela vai além disso, né? Aí nós chamamos de milagre. Quando uma rezadeira do interior, né? Reza um espinhela caída, né? Como é que é? Muleira, né? Pé torto. A minha avó fazia isso. Eu jogava bola, machucava, torcia no meu tornozelo na casa de vovó. Lá ela botava meu pé em cima da almofada, pegava um galinho ou uma linha com um pedaço de pano, e ela ia costurando e falando, nervo torto, carne aberta, e eu ia respondendo lá. E eu saí dali bonzinho, o pé desinchava. E o que é isso, né? Isso é amor. Então a fé divina, ela não pode, só pode ser exercitada com amor. E amor é o maior remédio do mundo, é o amor, né? Sem ele não se faz nada. Então, se você exercitar, de fato, e praticar no dia a dia, você é capaz de mudar o mundo. E se você analisar o Evangelho de Jesus, ele é amor do início ao fim, né? Toda a orientação que ele nos traz é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o entendimento, de toda a nossa alma e ao próximo como a nós mesmos. E fazer ao próximo que gostaria que fosse feito a nós. Olha que ele faz uma distinção muito interessante. Por que ele não falou fazer ao próximo o que eu faço para mim? Falou fazer ao próximo que eu gostaria que fosse feito para mim. Porque nem sempre as coisas que são feitas para mim são bom para o próximo, né? Eu posso ter algum hábito, algum vício que não é bom para ele. Então eu quero receber o quê? Nós queremos do outro o melhor. Então eu quero que ele faça o melhor para mim. Isso que ele faz essa distinção. Fazer ao próximo que eu gostaria que fosse feito a mim. Se nós fizéssemos isso, não haveria maldade no mundo. E a gente se pergunta por que ainda há tanto mal no mundo? Por que será? É a falta de fé? É a falta de amor? Então, nós vivemos num mundo que não falta no mundo é religião, né? O que falta no mundo chama-se religiosidade, ou seja, seguir o que Jesus nos deixou como um norte, como um porto seguro, e a gente faz diferente, né? Nós queremos que Jesus nos atenda na hora que a gente quer, mas a nossa fé ainda é muito incipiente. Ela é, né? Ora eu tenho fé. Quando está tudo muito bem, eu posso dizer que tenho fé. Mas se acontecer algo muito grave na minha vida, na vida da minha família, e a minha fé? Nesse momento que a gente vai sustentar a nossa fé. Se de fato eu tenho fé, porque Jesus, em qualquer momento que passasse, qualquer dificuldade, ele era sempre perene, né? A fé dele era a mesma. Nós não, nós mudamos de acordo com a situação. E quem tem fé não se desespera nunca. Então nós estamos ainda um pouquinho distante de exercitarmos de fato essa fé. Mas ela é uma construção íntima, a gente pode chegar lá. Jesus nos diz com todas as letras, né? Vós sois a luz do mundo, sal da terra. Quer dizer, nós temos potencial para chegar nessa fé divina. Falta o exercício, que deve ser diuturno. A gente vive num mundo muito conturbado, as notícias cada hora, né, são notícias não são boas, e a gente se deixa levar, né, pela sintonia, pelo sentimento, pela emoção, a gente acaba perdendo um pouco dessa serenidade. Porque estar com fé divina, estar com Deus, ele está sereno, está equilibrado. Ainda é difícil, mas não é impossível, né? Porque a pessoa se consegue, se alguém consegue, é porque é possível. Então, ele faz no Evangelho, ele faz uma distinção muito interessante, o que é fé humana e o que é fé divina. Então, nós temos que nos autoanalisarmos e ver que frutos nós estamos produzindo. Se é um fruto, né, com fé verdadeira ou aquela fé incipiente, que é conveniente, dependendo do momento que esteja vivendo. Então, a nossa proposta, ou a proposta do Evangelho, é nos fortalecer em busca dessa fé, vivenciar essa fé. Ah, mas a gente é muito pequeno, sim, mas cada um fazendo a nossa parte. As grandes montanhas são feitas de grãos de areia que se juntam, né? Um grão de areia sozinho não faz uma montanha, mas juntando vários ele faz uma montanha. Nós podemos sim, somos capazes de nos juntarmos e fazermos a diferença. Não ser melhor que ninguém, mas pelo menos sermos diferentes. Então nós temos que fazer uma vigilância muito grande no estágio em que está vivendo. A Ana Paula colocou isso aqui. Nós temos uma mídia que, né, bombardeia na nossa casa sobre notícias, a maioria não são notícias, né, boas de se ouvir. Infelizmente, não se deixar levar por essa sintonia.
evitar, né, esse tipo de notícia, ou comentário, a gente vê como foi colocado na rede social, são coisas absurdas que se colocam no dia a dia. Temos que ter cuidado, o que quem está vendo, o que quem está lendo, o que quem está observando, e nos alijar desse processo, procurar, né, nos sintonizar com coisas mais elevadas. Aí a gente vai construindo uma fé mais sustentada, até chegar a um ponto, de fato, ela ser uma fé divina, e sermos úteis ao nosso semelhante. Porque a finalidade da fé qual é? Eu tenho fé, mas o que você faz com ela? O que o Evangelho nos diz? Fé sem obras é fé morta. Se eu tenho fé, eu tenho que provar a minha fé. Eu tenho que fazer com que ela sirva, que ela seja produtiva, que auxilie aqueles que mais necessitam. Até a mim mesmo, né? Então é um chamamento que o Evangelho nos faz de construirmos essa fé divina. Não precisa ver para crer. A diferença é comparando Tomé com aquela mulher que foi citada aqui no Evangelho. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que o Evangelho nos convida na noite de hoje. Tenhamos fé. Não vamos nos deixar por situações difíceis. Tudo é possível de se atravessar, porque está alguém no controle de tudo isso, né? Jesus jamais nos abandonou. Ele disse que estará conosco até os últimos dias, então Ele está conosco permanentemente. Acreditemos, tenhamos fé que a gente pode atravessar esse momento de transição com mais equilíbrio. Não vamos não esquecer jamais das nossas orações e fortalecer nessa fé, que é tão necessária e importante, principalmente nesses dias que estamos vivendo no nosso planeta. Nesse instante, então, nós convidamos a todos que estejam assistindo, ouvindo, que possam sintonizar nesse momento a mensagem do Cristo, elevando nosso pensamento e pedindo a Ele que possa nos fortalecer, aumentando a nossa fé, nem que seja do tamanho do grão de mostarda, que a mostarda é um grão bem pequenininho, mas Ele disse que tem fé do tamanho do grão de mostarda, nós podemos até transportar montanhas, e essas montanhas nada mais são do que as nossas dificuldades. Divino Senhor, nesse instante, agradecendo a Tua misericórdia para conosco, primeiramente pela nossa reencarnação, pela família que nos destes, não a família só biológica, a família humanitária, por esta casa que nos abriga, por esse Evangelho consolador, que é a palavra do Mestre Jesus, entrando em nossos corações. Permita, Senhor, que Ele faça morada e possa germinar essa semente que Tu plantaste em nossos corações quando nos criaste, para que essa árvore cresça e produza bons frutos. Rogamos, Senhor Jesus, pela misericórdia do nosso Pai, por toda a humanidade, especialmente para aqueles irmãos que estão sofrendo tanto, especialmente nesse país que sofre tanto nesse momento, o Afeganistão, a China, os países comunistas, e muitas pessoas não têm o que comer, não têm como ter uma vida de equilíbrio, de paz, de harmonia. Ô Pai, sustenta esses irmãos. Visite o nosso país, o nosso Brasil, que na história ou na promessa do Cristo seria um país que seria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele possa seguir nesse rumo, Senhor, atravessar esse momento de turbulência com equilíbrio, com paz. Que possa ser intuído na mente dos homens que dirigem esse país em todas as instâncias um sentimento de equilíbrio. Ó Pai, misericórdia, rogamos a Ti. Sustenta os irmãos que estão nesse momento dos hospitais, lutando, preservando a sua vida. Dê paz e equilíbrio. Visite, Senhor, Teus mensageiros, esses leprosários, asilos, orfanatos, os presídios. Os irmãos que estão na rua, no vício, nas drogas. Visite os lares nesse momento, Senhor, que falta a luz e o pão. Acolhe Teus filhos, Senhor, que choram nesse instante, por perder entes queridos, que não têm o conhecimento que a vida é eterna. Ó Pai, quanta dificuldade atravessamos nesse mundo, pela falta de fé, pela falta do amor. Ilumina, Senhor, Teus mensageiros de todas as religiões, aqueles que levam a Tua palavra com veracidade, com amor, com carinho, e tem misericórdia daqueles que se aproveitam da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia. E assim, divino Senhor, pedimos a Ti nesse momento, que permita que Teus mensageiros possam fluidificar as águas que foram colocadas para trazer o equilíbrio e a paz a essas pessoas. Ilumina, Senhor, cada um deles. Nesse estado de paz, agradecendo o mentor desta casa,
a todos os irmãos espirituais que estão conosco nessa noite, a nossos guias espirituais, nossos amigos. Pedimos a Ti a permissão para encerrarmos esse momento com a prece que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair nas tentações do mundo, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois só a Ti pertence todo o reino, todo o poder e toda a glória, para todo sempre. Que a Tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Rodrigo, por favor. Vamos agradecer a nossa irmã Ana Paula, nosso irmão Sérgio Leite, e pedir desculpas, que foi anunciado que a nossa irmã Jacira faria o evangelho, mas aconteceu um imprevisto e ela não pôde vir. E nosso irmão Sérgio a substituiu. Queria também pedir a todos que nos assistem que entre lá no nosso canal do YouTube, que compartilhe, que deixe seu like e que se inscreva no canal, que assim de uma certa forma você estará ajudando o nosso centro. Tenhamos então uma boa noite, que Deus nos abençoe, nos conduza e nos guie nesse restante de semana. Que assim seja.